Ok. Olá, meus queridos alunos. A gente vai começar agora. Eu vou gravar com vocês uma ajuda para a gente entender um pouquinho melhor a segunda lei de Ohm, né? Estou fazendo esse vídeo de novo porque a gente fez para a primeira lei de Ohm, o pessoal deu uma devolutiva muito boa, falou que entendeu melhor, então estou fazendo novamente. O que a gente tem que entender agora? Assim como a gente entendeu na aula passada que tem a primeira lei de Ohm, tem a segunda. Essa é a primeira coisa importante para entender sobre a aula. Na física, quando a gente fala de uma lei, necessariamente a gente tem que ter um princípio físico acoplado isso daí. Não é uma lei tipo lei não matarás, não roubarás, apesar que isso aí é mandamento, né, burro? Mas sei lá, lei não pode assaltar no supermercado. Não tem nada a ver. Na física não é assim que funciona. Uma lei da física é algo que modele, né, explique e preveja como determinado material ou como determinado fenômeno da natureza vai se comportar. Ok, então agora nós vamos ver como funciona a segunda lei de Ohm. Então é uma ideia que vai explicar como vai funcionar uma propriedade ou um fenômeno físico dentro da eletricidade. E aí, no caso, a gente vai estar falando sobre este número que nós já discutimos aí na semana passada, que é a resistência elétrica. O que é resistência elétrica? É importante a gente deixar isso daí claro. A resistência elétrica, ela é um número criado pelo homem. Na verdade, não é criado por ele, né? É uma medida, vamos falar assim, né? Uma grandeza que ele tentou colocar para que na eletricidade a gente entendesse quando o elétron tem o seu caminho a ser percorrido mais dificilmente ou mais facilmente. Ou seja, a tendência de determinado corpo se tornar um isolante ou um condutor. Lembrando que isolante na física não existe, né? A gente sempre tem bons condutores e maus condutores. Mas isso aí não vem ao caso, a gente pode continuar usando a palavra isolante, que a gente vai continuar se entendendo. Aqui a ideia que a gente tem que passar para vocês é o seguinte: a gente está estudando o elétron em movimento, que é a base de toda a eletricidade. Né? Tudo que a gente fala sobre energia elétrica, tudo que tem na natureza que funciona com energia elétrica, pega o elétron e induz ele a se movimentar por um fio. E como nós já descrevemos na aula passada, esse movimento gera energia, que eu faço o que eu quiser com ela. Né? Eu acendo uma lâmpada, eu ligo um chuveiro, vai fazer, eu ligo o carro até, né? Por que não? Carro elétrico, você pode destinar o que você quiser. Tá. Então, para o elétron se movimentar no material, ele vai, às vezes, encontrar facilidade ou dificuldade. Então, quais são as coisas que determinam a facilidade e a dificuldade? Foi com isso que a segunda lei de Ohm se preocupou. Não só em medir a facilidade ou a dificuldade que um elétron tem de atravessar o material, mas colocar dentro dessas medidas quais são as coisas, ou principalmente quais são os parâmetros geométricos do seu condutor que determinam se o caminho a ser percorrido é mais difícil ou mais fácil nesse procedimento. Tá bom? Então é como se fosse aquela brincadeira assim, você vai fazer uma viagem de busão. São Paulo, sei lá, Maceió. Quando ou como essa viagem vai se tornar mais fácil ou mais difícil? Então, claro, aí nós estamos falando de um parâmetro humano, tá? A gente está fazendo uma comparação. Mas existem algumas grandezas dentro dessa viagem que pode tornar o trajeto do busão mais fácil ou mais difícil. Por exemplo, se chover, o motorista vai encontrar mais dificuldade para percorrer o caminho. Então a gente coloca lá que tem uma conta, criar lá, ó, resistência por um busão andar numa rodovia, e a gente coloca que quanto maior o índice da chuva, mais dificuldade o motorista sente. Então você começa a criar uma lei, começa a prever um comportamento. Vou colocar uma outra para exemplificar: o trânsito. Quanto mais carros eu tiver numa rodovia, maior a dificuldade que eu vou ter por um busão trafegar nela. Então, se eu for fazer uma, também está alterando todo dia a quantidade de carros que tem numa rodovia. E aí vai, a gente consegue criar diversas
para descrever ou prever um comportamento da natureza. Agora é claro, um fio elétrico é um busão, né? Tem um comportamento mais lógico, muito mais rígido. Os elétrons eles devem seguir um caminho específico. Existe essa do carro do chuva não. Então, o homem, quando ele questiona que poderia tornar essa história mais fácil ou mais difícil, ele chegou à conclusão que somente 3 coisas pode com que esse caminho fique mais fácil ou mais difícil. E eu acho que a primeira é essa daqui e é a mais fácil de entender e é ela que eu vou começar. O tamanho de um fio, ele é extremamente determinante na dificuldade que o elétron sente de atravessar. Porque acho que é até fácil você concordar comigo. Quanto maior o fio, ou quanto maior o caminho que o elétron tem que passar, mais difícil é dele percorrer essa trajetória. Porque ele vai precisar de mais voltagem, né? Ele vai ter mais resistência, e aí vai. Tá? Não vem os parâmetros lógicos, acho que a gente precisa ficar muito discutindo sobre isso. Aumentou o tamanho do caminho a percorrer, fica mais difícil de percorrer. Só que vocês percebam uma coisa. O comprimento, que é o L que a gente está chamando, ele é diretamente proporcional à resistência. Então, nesse ponto eu estou tocando, porque é uma coisa importante que a gente chama atenção. Então, como é que eu vou colocar aqui? Não, deixa aqui. Vamos colocar o pente aqui, que o pente vai ser bacana te explicar. Então, quanto maior, né, vamos fazer aqui uma setinha, quanto maior o caminho L a ser percorrido, maior a resistência que o fio vai apresentar. Então, isso se chama na física de grandezas diretas proporcionais. Na verdade, nem é na física, é na matemática mesmo. Você deve ter aprendido lá na Orlando que quando você lá uma regra de 3 composta, seja você também tem que fazer essa proporcionalidade. Então, quanto maior o caminho, mais difícil, mais resistente o elétron, mais resistência, né? Mais resistente se torna o material, ou mais resistência o elétron sente de chegar até o final do seu caminho. Jóia, então acho que isso aí ficou claro. Vamos para o próximo. Uma outra coisa que influencia bastante na trajetória desse elétron é a área da secção transversal, ou como a gente fala, o tamanho do tubo, ou a grossura do fio. Por que isso influencia? Deixa eu pensar numa coisa aqui. Tá, já sei, vamos pensar assim. Último dia de aula, você cansadíssimo, louco para curtir aquelas férias na praia, e toca o sinal, né, da última aula de sexta-feira, 5 horas da tarde. O que acontece com os alunos? Eles saem desesperados, possuídos pelo ritmo ragatanga, e saem todos correndo pelo corredor, loucos para chegar no portão e ir embora para sua casa curtir as férias. Legal, por que eu estou usando essa analogia? Porque você vai enfiar um monte de aluno dentro do corredor, e é isso daqui que se torna muito parecido. Um elétron caminhando por um fio é a mesma coisa que um monte de aluno atravessando um corredor. Agora, pensa comigo. Se eu pegar um corredor fininho, vai ser mais fácil ou mais difícil do elétron ou dos alunos atravessarem esse corredor, né? Agora a coisa funciona invertida, isso é mais difícil. Então, quanto menor o tamanho do fio, maior a dificuldade do elétron atravessá-lo. Agora, se eu bater lá o último sinal, botar eles no corredor que tem 20 metros de largura, nossa, os moleques vão se atirar, né? Como a gente se atirava quando a mãe lavava a garagem com sabão em pó, né? Então, se você aumentar a grossura do fio, ou seja, quanto maior a área disponível, mais fácil, ou menos difícil, ou menos resistente esse fio se torna. Então, agora já estamos com um parâmetro bem importante dentro dessa brincadeira. Porque a área, a grossura do fio também influencia na dificuldade que o elétron tem de atravessar este material ou não. E com maior a grossura, quanto mais material eu dou, quanto mais a estrada de 6 faixas para você de São Paulo a Maceió, consequentemente
mais fácil, tá? E não mais difícil fica de percorrer esse determinado material. Então aqui a gente tem uma JIP. Aqui são GDP, grandezas diretamente proporcionais, e aqui é JIP, grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Ou seja, ali em cima, quando uma cresce, a outra cresce também. Aqui embaixo, uma cresce, a outra decresce, tá? As coisas funcionam de forma invertida. E aí, assim, voltando à história. E aí, assim, aí acabou. Sério, aí assim, aí acabou. O homem ele chegou à conclusão que mais nada dentro da geometria... Só um pouquinho, gente, dá um pauzinho. Baixa esse filminho, por favor. Obrigado. Então, mais nada dentro da geometria poderia deixar a resistência do fio maior ou menor. Então, sei lá, será que a temperatura do fio importa? Não, não importa. Não vai deixar o elétron caminhar mais fácil. Mas são testes, né? Que acho que é muito válido até você, como estudante, treinar, porque é assim que a gente monta uma equação, assim que a gente monta uma lei na física, né? Você acha que o tempo ser nublado ou chuvoso influencia na dificuldade que o elétron vai ter de percorrer o material? Influencia merda nenhuma, então não vai aparecer na forma. Então por isso que não tem tempo nublado, não tem temperatura na forma, não tem comprimento de onda, massa, não tem merda nenhuma daqui. O que aparece na forma é o L, que está aqui em cima, e a área que está aqui embaixo. Então, teoricamente, ela deveria acabar. Deveria ser R é igual a E dividido por A. Mas aí, então, o homem, ele percebeu que o tipo de material influenciava. Isso a gente não pode esquecer. Por exemplo, se você olhar esse fio aqui, ó, e você montar um outro igualzinho aí, só que este primeiro ser de cobre e o outro ser de borracha, eles não vão apresentar a mesma facilidade. Então não é só o tamanho da área que faz o material se tornar mais resistente ou não, mas o tipo de material que você está utilizando tem que entrar na conta. Então fazer esse fio de cobre é diferente de fazer um fio exatamente igual, as mesmas dimensões, só que borracha. Que a borracha apresenta já por si só uma natureza de um material mais resistente. A ligação é covalente, tá? Não vem aos casos, não tem aquela famosa ligação metálica que todos os metais apresentam no elétron livre, mas aqui o tipo, vamos falar assim, o tipo de material, a propriedade do material que você está usando, ele é extremamente determinante no cálculo da resistência. Só que aí pintou um problema, né? Porque o homem ele não poderia escrever resistência igual a tipo de material vezes comprimento dividido por área. Né? Que número que é tipo de material? Tipo cobre tem um tipo de material 8. Já o alumínio tem um tipo de material 42. Não, ia ser uma zona, ia virar uma merda. Então, para isso, vai lá o homem e ele cria uma grandeza que se chama resistividade elétrica. Toda vez que o fio é uma grandeza dessa, é sinal que ele dá uma chambrada, tá? Ele percebe, ó, o tipo de material influencia na forma. Eu não posso escrever resistência igual a alumínio vezes 3 dividido por 9. Esse alumínio precisa de número, precisa ter uma propriedade já medida. Já sei, vou criar uma propriedade do alumínio, sei lá, índice capilar. O Bonato tem 0, você tem 30, o vizinho tem 40. Então você vai criando números para representar a propriedade de determinada coisa que você quer medir. Então não esquenta com esse cara, porque ele é, quer dizer, não esquenta entre aspas, porque ele é um número criado para o homem para introduzir nesta fórmula o tipo de material que você está utilizando. Tá? Então, cada material terá o seu. Por isso que você vai ver que os exercícios é muito comum você ter isso informado, porque é uma constante do material, vamos falar assim. Né? Sei lá, é que eu não lembro de cabeça, mas eu acho que o ouro vai ter resistividade de 1,2 vezes 10 elevado a 8. Então ele é um excelente condutor. Por isso a resistividade dele é baixa, ele resiste muito pouco. Então ele resiste lá da ordem de 10 elevado a menos 8. Já a borracha, se eu não me engano, ela tem uma resistividade de 10 elevado a 20. É um número absurdo, 10 elevado a 20. Então é o 1 seguido de 20 zero. Então cada 1 metro você vai encontrar uma resistência de 10 elevado a 20 ohms. Então
é uma que você pode medir para cada material. E aí fechou. Aí ele fechou. Não tem mais o que falar. O homem, ele então define que aquela resistência que a gente já viu na semana passada é a mesma, é o mesmo valor, só que em vez dela ser calculada pelo Rui, ela também, tá? Não é só Rui ou só a segunda lei, ela também pode ser calculada por essa equaçãozinha aí, tá? Da resistividade, a gente fala que essa letra aí meio estranha é uma letra grega, o nome dela é Rho, tá? Então não é estranho se você vê ela pronunciada como Rho. Então você vai pegar resistividade, multiplicar o comprimento e dividir pela área, tá? Então vou aqui na nossa formulinha, é como se eu tivesse colocado aqui o Rho, né, e a resistência. Aqui não vai ter muito o que falar, que acho que o próprio nome, deixa eu escrever, né? Já que estão fazendo uma aula bonita, né? Vai falar nessa palhaçada de escrever Rho aí, não funciona. Eu acho que é esse daqui, isso mesmo, tá? Então vamos lá, botar um símbolo, escrever bonitinho, e é o que o próprio nome da constante já demonstra que ela é diretamente proporcional ao nome. Resistividade. Você acha que maior a resistividade, maior ou menor a resistência? Acho que é bem nítido, né? Maior, porque quanto maior a resistência do material, mais ele resiste. Então, por isso que são grandezas diretamente proporcionais. E aí, fechou. A gente, então, uma equaçãozinha na física. A gente analisa quais são os valores que vão fazer aquela grandeza mudar, ver quem é direta, quem é inversamente proporcional, e uma equação. Por exemplo, aqui, quem que cadê o Fishman? Apagou as minhas coisas aqui. Desculpa isso. Quem que é proporcional? Com a atividade. Então, dizer que eles vão ter na linha de cima. Eu não quero de novo. Então, peraí, copiar, colar. Como a resistividade e o comprimento são proporcionais, eles devem aparecer na mesma linha. Quem que é inversamente proporcional? É a área. Aquela forma invertida, ela é inversamente proporcional. Então, a gente vem e coloca ela na parte de baixo da forma, tá bom? Embaixo, professor, porque se a resistência está em cima, a área funciona de forma invertida, ela tem que estar embaixo. A resistência está na parte de cima da equação. Tá? Então, tem que estar embaixo. Fechou. Então, é assim que a gente monta na física, fórmula na física. Então, por isso que você viu aquela equação lá meio jogada no slide, você deve ter visto esse surgimento, né? Tem explicação, é assim que a gente monta um processo. Essa equação ela tem muito o que se explicar em função de teoria. Por quê? Porque é um jeito diferente que o homem percebeu que a gente pode calcular a resistência de determinado material. Então, ok. Então, se que a gente quiser, a gente pode dar ela, não tem problema nenhum. Só tem duas coisas. Duas coisas que eu quero bastante atenção. Número 1, a unidade da resistividade. A primeira coisa que você vai fazer no exercício é olhar para a unidade da resistividade. Geralmente ela vai vir ohms vezes a unidade de distância. Esta unidade de distância que vai fazer a sua vida virar um inferno. Então, por exemplo, a mais comum é ohm vezes metro. O que isso significa? Significa que como aqui já era o comprimento do metro e a área vai ter que vir metro. O andamento da física não mistura as unidades, salva queimarás no fogo do inferno. Então você já viu o homem em metro, aquele cara tem que estar em metro, o cara tem que estar em metro quadrado. Se você enfiar a área aqui e ela estiver em centímetro quadrado e você enfiar sem transformar, rodou, já era, errou o exercício, tá bom? Você não pode jogar uma fórmula, um número que está numa unidade de metro, em centímetro quadrado, vai fazer Besterovski, tá? Então, cuidado, isso é uma coisa que vocês costumam olhar bastante, tá bom? E segundo, aqui essa fórmula me desculpa, mas a gente vai precisar, às vezes, de matemática abordando
do Diogo, não sei quem vocês têm aula, calcular áreas de algumas geometrias. A mais comum é a de um fio cilíndrico, né? Então, existem fios quadrados, existem fios paralelepípedos, mas é muito raro. O mais comum é um fio seu cilindro. E a área da seção transversal de cilindro é um círculo. Então é muito comum o cara não te passar direto o valor da área. Ele fala, ó, tem um fio de raio 2 milímetros. E aí você vai ter que vir aqui na fórmula e substituir essa pelo famoso πr ao quadrado, que é a área de um círculo. Tá? Na física, não na matemática. Na física, o vale 3 e o raio é aquele que está sendo formado na questão. Tá bom? Vou fazer um exemplo desse para vocês perceberem. Duas coisas de atenção. Primeiro, unidades, unidades, vezes, cuidado que ele não é direto, geométrico, como raio, tamanho, comprimento, você tem que calcular. Aqui, eu botei nesse slide uns dados bonitinhos sobre algumas resistências. Aqui eu errei, a borda não era 20, é 10 a 3, 10 a 15. Isso vocês encontram facilmente setado, existem engenheiros que medem isso aí, e tem que se saber muito bem antes de construir qualquer tipo de instalação. Então, isso é um valor que você sempre vai ganhando, tá? Não se preocupe. E são dois exemplos que eu gostaria de treinar com você, tá? Eu acho que esses exemplos não estão naquela aula que o menino fez e também não está na lista de exercícios de direto. Então, aqui eu falo o seguinte, ó, eu tenho um cabo feito de uma liga de cobre, que é uma cobres. O cobre não é o melhor condutor que na natureza, o melhor condutor é ouro, tá? Aí você vai para o professor, então por que não construiu de ouro? É sério? Por que não constrói fio de ouro? Você vai pagar 5 mil reais para comprar um metro de fio de ouro. A gente fio de cobre porque ele, dentro dos metais, é o mais barato, dentro dos mais baratos, o melhor condutor. Então, por isso é comum a gente usar cobre. E aqui o que acontece? A área possui a área de secção transversal corresponde a 10 milímetros. Então, eu vou precisar calcular a área. Pegue de bandeja. Toma. A área desse fio é 10 metros quadrados. Sabendo que a resistitividade liga desse cobre é 2,1. E aí sim, vezes metro. Ou seja, já é B. Aqui a gente vai ter um traminho para mudar. Então não pode daquela forma colocar que a área é 10, porque a área é 10 milímetros quadrados. Como a resistitividade está em ohms vezes metro, esse milímetro quadrado vai ter que virar metro quadrado. Bom, a gente vai lembrar como é que faz. Ele pede para determinar a resistência em 5 metros desse. Ó, então o comprimento está ok. Comprimento metro com um batendo em metro, a área que eu tenho que mudar. Então, simbora fazer. Né? Agora você no Word, vocês vão me dar licença, vou fechar, onde a gente vai destacar, então, as grandezas. Vou tirar lá a área do cara, que era 10 milímetros quadrados, tá? Então, bonitinho, vai tudo aqui para você ver todas as proporções. E o comprimento do fio era 5 metros, o era a atividade do cara dada, acho que 2,1 vezes 10 elevado a menos 8 ohms, que não é agora vezes 10 elevado a menos 8 ohms por metro. Tá bom? Então, igual ao reforçar novamente, tá vendo? Aqui está em metro, aqui está em milímetros. Você não pode começar a fórmula falando na realidade, né, vezes L, tudo isso dividido por área. É nesse 10 que você vai fazer merda, tá? Você transformar esse carinha. Então, como que a gente transforma milímetro quadrado para metro quadrado? Não é tão complicado quanto você pensa, tá bom? Complicado é fazer isso. Você vai fazer milímetro quadrado para metro quadrado. Então, vou colocar aqui melhor para você enxergar bonitinho a transformação. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar o quadrado. Aliás, eu vou aqui e fazer de diferente. Quando as coisas são feitas de cor diferente, tem muita gente que aprende melhor por aí. Tá
bom? Aquele ali. Aliás, eu preciso até de zoom. Desculpa. Aqui você vai dirigir como funciona. Faça a transformação para metro quadrado. Então, você transformação de milímetro para metro, automaticamente você vai fazer o milímetro quadrado para metro quadrado. Bom? Então, é a melhor. Tem maneiras mais práticas. Essa aqui não é, mas é a melhor, porque muitos influenciam o processo. Então, você concorda comigo? Você concorda que dividir milímetro para metro, eu tenho que dividir por 1000? Então, por exemplo, 5.000 milímetros dá 5 metros. 500 milímetros, que é 50 centímetros, dá meio metro. Que 500 dividido por 1000 dá 0,5. Então, veja aí, tá? Útil que você tiver que consultar, que é um vídeo, e veja lá que eu tenho razão. Para transformar de milímetro a metro, eu vou dividir por 1000. Dividir por 1000 não é a mesma coisa que dividir por 10 a terceira. Mas eu para ver se você concorda com 1000 é a terceira, que é 1 seguido de 3 zeros. Aí eu vou enter, já vai ficar na notação científica. Para de ser chato, para de ser show. A científica é boa. Você tem medo porque você não treina. Tá bom? Se você treinar, você perde o medo. Então, para levar milímetro para metro, basta por 1000 ou de 10 a terceira. Dividir por 10 a terceira é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Sim ou sim, senhorita. Dividir por 10 vezes 6 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3. E olha lá, velho. 2 vezes o 10 elevado a menos 3. Vou copiar aqui. É a mesma coisa que eu lá assim. 6 a menos 3 significa 3 casas. Tem como pagar essas 3 casas? Tem. Então, 1000 vezes 10 elevado a 6 é 2, que é a mesma coisa que 2000 dividido por 1000, que dá 2. Ou seja, 2000 milímetros dá 2 metros. Então, eu acho que esse papo aí é um pouquinho. Você pode voltar a vídeo fazer o que você quiser. Sei eu que para levar de milímetro para metro, você vai adicionar. É muito fácil você começar a se acostumar com a notação científica. Por exemplo, professor, tem um fio de 2 milímetros, ele não deixa usar o 2 milímetros, apaga esse milímetro aqui e um fio de menos 3 lá. Pronto, por isso é fácil, porque na verdade você nem tem que ficar ensinando uma bezerra. 1 milímetro, por quanto eu dividi. Não, milímetro, fio 10 a 3, ponto, esse já é a formação, menos contas que você precisa fazer. Só que o que acontece? Quando a gente volta para o nosso problema, a gente não está precisando para milímetro quadrado, para metro quadrado, e eles vão estar. Porque dentro da metro quadrado, que é onde muitos assustam, que aparece um quadro, o que eu vou fazer, professor? Então você pegar essa que você fez, elevado a menos 3, e pasmem, elevar ao quadrado B. Então, olha aí, é a mesma coisa. Por exemplo, o que significa milímetro quadrado? Você está fazendo milímetro, metro vezes milímetro. Você vai levar para metro quadrado, você vai metro vezes metro. Se de milímetro metro você adicionava 10 a menos 3, de milímetro quadrado para metro quadrado, você vai adicionar 2 vezes o 10 a menos 3. Então, na verdade, você vai adicionar 10 elevado a menos 6. Isso daí, ela sempre pode ser feita. Sempre que precisar, você pode fazer isso. Por exemplo, eu fui fazer e eu tinha que fazer uma transformação de, sei lá, de milímetro a metro cúbico. Aí a gente faz o mesmo processo.
metro cúbico para metro. É simples, milímetro por metro, não é 10 anos 10, é de milímetro cúbico por cúbico, 10 anos 3 ao cubo, elevado a menos 9. Então, você transforma qualquer valor de área ou de volume usando essa proporção, é muito simples e entendido. Então, aqui, eu acho que eu que para transformar a milímetro e enfiar. Então, aqui, vezes elevado a menos 6 e bem, já virou metros quadrados. Tá? Isso aqui é uma que algumas pessoas vão sentir dificuldade de fazer. Então, que vocês treinem essas informações. Então, olha, sei lá, centímetro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, aí você vai fazer as transformações até o jeito disso aí. Simbora mesmo, simbora. Prontinho, agora tá todo mundo na mesma de metro com metro, então vamos resolver a resistência. Então, seria a resistência. Então, vai ser uma frase lá em cima. A resistividade, que é 2,1 vezes 10 elevado a menos 8. Então, vamos montar aí bonitinho. Para mim. Vezes 10 elevado a menos 8. Isso multiplica a demonstração. Peraí, eu perdi aqui, ó. Tá aqui. Multiplicado pelo L, que é 5 metros. E lá eu vou dividir a área, que é 10 vezes elevado a menos 8. Pronto. Você montou a harmonia. Tá dentro da unidade que está, né? Não tem problema nenhum. É só resolver, né, do jeito que a gente vem resolvendo. E desde o ano que eu percebi que muita gente tem dificuldade de fazer isso. Gritando a orelha de vocês. Gritando com o que eu faço primeiro? Primeiro os números. Depois os números. Vamos lá. 2,1 vezes 5. 2,1 vezes 5, 10,5. Qualquer dúvida, tá aí. 10,5. E acho que para o 10, acho 10 terminou com os números, então vamos olhar para a potência. Onde o 10 elevado a menos 1. O que fala 10, né? 10. Vamos seguir o pessoal. 10. Surpresa 10. Já não existe esse número. Igual não falou, o senhor tem entre parentes, entre parentes não. Parentes são onde eu almoçar no domingo à tarde. Entre parênteses. Mania que o brasileiro tem que falar errado dessa merda. Então, em cima 10 anos 8, embaixo 10 elevado no 6. Feito. Tá? E aí, o que eu faço agora? Então, agora, continuando o nosso Paranauê, número de coisas potências, não vou ter conta, nem nada de divisão. Então, primeiro número de coisas potências, vamos para os números. 10 dividido por 10 dá 1,10,5 dividido por 10,5. E aí, como é que eu faço? Para quem não lembra, não é complicado, é complicado ser careca e querer no cabelo. Então, 10 menos 8 permanece, a potência de cima permanece. Quem está embaixo com um sinal invertido. Era menos 6, você vai jogar mais 6. E aí, meu irmão, a guidão é assim, então. Então vai ficar 1,05 vezes 10 elevado a menos 8, 6, menos 8. Né? Vamos colocar a unidade que esse cara tem. Já dá um exemplo aqui para você treinar com essa forma segunda ou assim, se quiser falar aqui do lado. Então, cocô. Já o segundo que eu coloquei é assim, praticamente nada coisa.
quadrada é bonita. Então, diferente ele de integrar, vai estar o raio. Nossa, professor, eu rango os meus cabelos. Não é assim. Uma vez que ele entregou, aí você vai ter que fazer a quadrada antes, tá? Então, vamos fazer, vai ser muito parecido. De um fio de 3 metros, experimento mililamento, problema de raio, e o ferro é 0,6 elevado. Vou aproveitar aqui a resistência de ferro 1,5 vezes elevado a menos 8 para 3 metros, né? Só que aqui é que vai ser até o passo raio, tá? O raio do fulano é 3 milímetros. Então, você não usa a fórmula. Não existência vezes raio. A gente tá? Acha que é da fórmula é raio. É de maiúsculo. A gente pode usar o R minúsculo para não confundir aí a melolifo com a melancia bunda, tá bom? Então, faça favor, as coisas são bem. Então, aqui no caso, uma vez que eu ganho raio, contrária, né, meu irmão? Né? Então, a área de um círculo, que é a área de um círculo, tem que responder a área de um círculo e R ao quadrado. Então, é francês elevado ao quadrado. Tá? R ao quadrado. Sem graça. Então, você com aquele raio aí, vai calcular a área. Pelo amor de Deus. Na física, não vai fazer o dormando que ele tira bom. Na física, pi vale 3. Sabe? A gente aproxima, né? Se a gente quiser estudar um carro, a gente fala um carro, um cilindro e manda ver. Do jeito que tem que ficar. Então, a física, o pi vale 3 e o raio 3 é 3.2. Faz tempo, normal. Era 2 milímetros, tem que levar ao quadrado. Só que havia um detalhe: fazer 2 ao quadrado, tem que fazer o raio, ele está em milímetros. Então, se puder, já tá vendo? Aqui já tem metro quadrado. O professor tem que fazer a área em metro quadrado, ou ele está em metro. E o roteiro se ferrou, fazer em metro quadrado, senhor. Tá bom, senhorita? Então, informação do 10 vezes 3. Isso aqui vem aqui, não tá errado. O que você vai fazer aqui primeiro? Vamos multiplicar 3 vezes 2, né? Eu juro que eu saio daqui e tirou na sua orelha dos caras. Tá bom? Você faz vezes a primeira vez. Ah, tem gente que eu juro, tá errando e esfregando, tá querendo fazer aquela multiplicação primeiro. Então, faz primeiro ao terço. O 3 vai ficar boiolando, ela não é a vez dele. Você faz 12, 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Agora, a gente fala primeiro os números depois. Pense, então, 2 ao quadrado, 4. E 6 ao quadrado dá 10 a menos. Para quem não lembra, você tem potência, basta multiplicar os dois. 10 elevado a menos 3 elevado a 2 é a mesma que 10 elevado a menos 3 vezes 2. Agora, então, 3 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Então, joga já igual ao português chegando, guarda português, joga ele. Tá? Então, aí agora, perfeito, maravilha. Agora você tem condições de aqui na sua formulinha e continuar as continuações. Nossa, que piadas, eu pensei, muito safado. Mas, enfim, vamos lá, a família já está entendendo. Que é o primeiro 5 vezes 10 elevado a menos 8. Então, lá, vezes 10 elevado a menos 8. Tudo isso multiplica. Aqui a gente que isso é uma coisa que fala. O 2 não é a área, o raio. Por isso que precisa tudo aquilo ali antes. Então eu peguei esse raio da área e descobri 12, 10 mais elevado a 6. Eu peguei esse valor. Eu vou olhar a área e não
vezes 10 elevado a menos 5. E se embora, né? Se embora. Você já percebendo que é mais do mesmo parecido com aquilo que eu fiz. Mesmo termo essa aula. Então, agora rapidinho. 3 vezes 4, a potência não mexeu a mais seco. 10, 8, lá embaixo também a mesma coisa, tá? Eu mexi, vai ser 12 vezes 10 elevado a 6. Maravilha. A gente continua. Né? Aqui para qualquer dúvida. 4,5 dividido por 12. Não, fiz errado. Peraí, fiz errado. 4,5 dividido por 12, 0,375. 0,375. Jóia. Agora a gente faz essa divisão, e para quem não lembra aí dessa divisão, a gente vai copiar o cara lá de cima, que é menos 8, e o cara de baixo vem com um sinal invertido. Como ele era, então, menos 6, ele vai subir como mais 6. Então, 0,375 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo bem? Como você deve estar aí na sua casa todo elegante, toda elegante, sem crocs, então a gente vai corrigir isso daqui, porque apresentado dessa forma é uma nojeira, né? É nojento a gente deixar essa anotação científica assim. Esse número necessariamente ele tem que ficar maior do que 1, então a gente anda uma vez a casinha para a direita, tá? O 0,375 vai virar 3,75, tá? A gente anda a casa uma para cá, e o preço que a gente paga para fazer isso, se você não lembra, é subtrair um número lá em cima. Então, como a gente andou uma casinha para cá, vai ficar menos 2 com menos 1, menos 3. Tá aí, ó. Então, show de bola. Esta é a resistência do seu fio. Jóia, espero que tenha facilitado aí um pouquinho a compreensão de vocês. Só justificando aí um pouquinho no final da aula, gente, esse vídeo já estava pronto já há muito tempo. Aí eu postei na página, não sei o que aconteceu, alguém me avisou que o link não estava funcionando, eu fui ver e desapareceu, perdi o vídeo. Aí eu tive que gravar de novo, só que esses dias aí da semana eu tenho que ficar com meu filho, por isso que eu atrasei bastante, tá? Mas mesmo assim, espero que isso chegue principalmente a quem tenha dúvida e consiga auxiliar no processo da compreensão da segunda lei de Ohm. A gente vai ter um plantãozinho aí na segunda-feira, quem tiver dúvida, né, quem quiser dar um oi, quem quiser me xingar, é só aparecer lá, não tem problema nenhum, tá? Um abraço para vocês e a gente se vê em breve. É nóis.